digamos assim, com poema, com frases de incentivo. Depois um momento mais analítico, em que aquilo que a gente viu no primeiro momento é ampliado, é aprofundado. E, por último, um momento mais textual, um momento em que nós vamos problematizar, em que fica realmente colocado à prova se a gente aprendeu o que foi feito com os 2 primeiros materiais, que podem ser aulas. Essa semana eu vou gravar 3, mas pode ser um material para leitura, pode ser um vídeo que eu indico para vocês verem no YouTube, certo? Eu vou ser uma espécie de gestor dos estudos de vocês, tá? Então, agora nós vamos para aquele segundo momento que você já tem lá no gravado, em que eu coloquei frases que eu compus a partir de leituras minhas, né? Uma janela. Já está aqui no ponto, é só pegar. Aqui nós já vimos o poema. Eita, cadê? Era o arquivo do Word. Ah, é só descer? Não. Eita, não apareceu aqui. Estranho, deixa eu ver. Mas está aqui. Por que não aparece? Vamos de novo, eu acho que foi erro meu. Apresentar agora. Pronto, apertei. Uma janela. Ah, agora está aqui. Programando a mente. Acho que foi o Meet, viu, que falhou, não sei. Pronto. Vou colocar aqui de um jeito que eu possa ver o chat. Estão conseguindo ver as frases, gente? Às 13. Quer que eu faça às 13? Não dá tempo aqui às 13, não. Mas eu vou fazer assim, eu vou ler e vou perguntar para vocês qual que vocês mais gostaram, e a que vocês mais gostaram eu vou analisar, certo? Frases aqui para ficar no nosso coração. Nós somos absolutamente dignos de sermos felizes e alcançarmos grandes realizações. Existem pessoas que não acreditam que são dignas da própria felicidade e passam a vida inteira perdendo a oportunidade e muitas vezes puxando o próprio tapete, tá? Essa frase é para ficar na mente da gente, que a gente tem a dignidade disso, tá? E de fazermos grandes coisas, né? Cada um no seu grau de alcance. O que é grande para um pode não ser para outro, mas temos o direito de buscarmos isso, né? Somos reflexo de nossa infância. Nós somos reflexo de nossa infância, quanto ao modo de lidar com a noção de erro, com o sentimento de realização e com a valorização de conquistas, né? Então, de acordo com o modo como sua família lidava com você, ou as pessoas mais velhas, quando você errava, você dizia, tenta de novo, você te chamava de burro, então você vai ter uma maneira diferente de lidar com a noção de erro, tá? E também com o sentimento de realização. Se você, quando colocou o sapato errado pela primeira vez, a pessoa disse, vai, tenta de novo. Ei, já conseguiu calçar, só que era um de um lado e outro do outro. Então a pessoa vai tendo aquele sentimento de valorizar as conquistas, de valorizar as realizações. Se a pessoa não teve isso, entra no IF, tanto faz como tanto fez, não sente felicidade por aquilo que conquista, tá? Então, se a gente tem consciência de que é assim, a gente pode mudar, tá? 3, somos resultado de nossa interação com o meio, quanto ao valor, ao respeito, à construção dos valores, o respeito aos sentimentos, né? 4, precisamos nos conhecer e nos aceitar com a consciência de autoconceito para a construção de autoestima. Então, você se conhecer, saber quem você é o primeiro passo para você gostar de você, para você se desenvolver como pessoa, né? Nós somos seres que podemos escolher, nós temos essa oportunidade, essa possibilidade, né? Escolher a decisão de quê? A decisão de melhorar, tá? Então, e de pensar. Tem gente que passa a vida inteira sem pensar, não escolhe pensar, vive de modo irreflexivo, né? Sem reflexão. Então, nós temos a chance de escolher isso, e a escola é um espaço para propiciar isso na vida da gente, né? Nós precisamos pensar positivamente a respeito de nós mesmos para acreditar na nossa capacidade de pensar, de aprender, de compreender. Tem gente que nem tenta alguma coisa com os estudos porque não acredita que consegue aprender. Tem gente que fracassa no ato de tentar, né? Nem tenta, tá? Deixa eu ver se vocês estão escrevendo alguma coisa aí. Estão conseguindo me ouvir direitinho?
Laísa, está conseguindo ouvir? Fátima, estão ouvindo direitinho? Ok. 7. Precisamos perseverar firmemente para obtermos sucesso e permanecer bem para mantê-lo. Tem gente que quando sobe é só para se esparramar mais ainda no chão e perder até a vida. Porque não consegue estar bem para aproveitar o próprio sucesso. Então nós precisamos perseverar firmemente para obtermos sucesso naquilo que desejamos e permanecer bem, né? Permanecer bem conosco mesmo, para nós conseguirmos manter o nosso sucesso, né? Isso é muito importante. Nós precisamos reafirmar nosso sentimento de autorrespeito, respeitar nós mesmos, né? E nossa confiança em nossa autoeficiência. Você acreditar que você pode, que você é capaz. Deixa eu dizer para vocês, do fundo do meu coração, olha, era o ano de 1996, quando eu tentei estudar para o IF pela primeira vez, né? A época era o Cefet. Eu não conseguia aprender a noção de objeto direto ou objeto indireto. E não tinha quem me explicasse, e eu só tinha uma gramática, a gramática de Faraki Moura, e nessa gramática eu só encontrava um exemplo e o conceito, e aquilo para mim não fazia o menor sentido. Eu tentava, a escola não tinha conseguido me ensinar, sei nem se eu tive aula disso, e eu tinha que passar no exame de seleção, e o exame de seleção tinha questões sobre isso, e eu me estribuchava. Mas eu digo para vocês também com o coração aberto, eu nunca deixei de acreditar na minha capacidade de aprender. E agora eu estou dando aula disso, né? Uma ironia do destino. E pouco tempo depois, porque eu entrei no IF em 99, em 2001 eu já estava em sala de aula. Tem aí uma matemática doida que eu explico em outra aula. Mas em 2001 eu já estava em sala de aula dando aula disso, né? Então nós precisamos confiar em nossa autoeficiência. Você é capaz, você pode. Claro que você não pode tudo e que vai ter coisas que você não vai conseguir, como eu também, como todo mundo. Mas a gente precisa continuar acreditando para conseguir algumas coisas, né? Somos os únicos responsáveis por nós mesmos, para vivermos de forma consciente. Outras coisas não. O mundo da política determina muito a nossa vida, quer a gente queira, quer não queira. Né? O mundo da família determina muito a nossa vida, muitas vezes quer a gente queira, quer não queira. Mas, assim, a decisão de buscar a nossa consciência, a gente pode fazer isso, entendeu? Quem sou eu no mundo? O que é que eu quero com a vida? O que é que eu quero para quando eu tiver com 35 anos? O que é que eu quero quando eu tiver com 25 anos? Né? Isso é uma coisa que a gente pode decidir fazer e em algum momento é preciso que seja feito. Tá? Podemos optar racionalmente por escolher o que é bom. E o que é bom aqui pode, para um é bom, para outro não é, mas o que eu estou chamando aqui do que é bom é o que beneficia a sua vida e de quem está ao redor. É o que não prejudica, o que não causa dano para você, nem para outras pessoas, tá? O que pode todo mundo fazer, e você também, e isso não gera dano para ninguém, tá? Aprende isso com a filosofia. Somos naturalmente orientados para metas, né? E o que é metas, né? São os desejos que nós buscamos realizar. Somos naturalmente orientados para metas, né? Como desejos que buscamos satisfazer. Então, cada um aí põe a sua meta, põe o seu objetivo, e isso é uma coisa que é natural do ser humano, né? Já desde a fecundação. Somos naturalmente criativos. Criem formas, inventem a maneira de vocês, tá? De vocês darem conta desse momento tão maluco do nosso planeta, sem perder o juízo, mantendo a sanidade e mantendo a consciência, né? Nascemos com esse atributo de ser criativo, né? Como é próprio do improviso da linguagem. Então, toda vez que a gente fala, eu já ensaiei esse discurso que eu estou fazendo com vocês aqui, já dei aula disso, né, de hoje que eu trabalho com esse material, mas sempre que a gente fala tem um improviso, né, tem uma criatividade, é natural do ser humano criar, tá? E podemos desenvolver nossa criatividade, seja inata, ou seja, aquela com que nós nascemos, seja volitiva, ou seja, aquela que depende da vontade. Volitivo é um adjetivo chique aí para vocês aprenderem, viu? Quando um pai de vocês reclamar com vocês, João, José, Maria, Sebastiana, você não está dormindo ainda. Aí você diz assim, pai, o senhor compreenda que dormir nesta fase da minha vida não é uma questão volitiva, é uma questão hormonal, né? Então, em certa idade a gente dorme mais, dorme menos, né? Então, volitivo aí é o que é da vontade.
Seja inata, o que é inata? É o que é nascido com a pessoa, né? É outro adjetivo chique para vocês aprenderem aí. Ah, isso não é inato, isso você adquiriu. Isso não é inato. Quando um irmão ou irmã sua fizer alguma coisa, eu sou assim mesmo. Se dizer assim mesmo, nada. Eu não sou desse jeito, isso não é inato. Isso foi adquirido, né? Ou circunstancial, né? Dependendo da situação, dependendo da circunstância. Então, votem aí qual a frase que é para vontade de ensinar português. Enfim. Vamos lá, turma. Diga para mim qual a frase que vocês querem que eu revise esses conteúdos de análise aqui e tal. Porque o conteúdo eu já revisei às 13. Para ficar no coração de vocês. Digam para mim qual é a que vocês gostariam. A 10, 13, 10, 13. Então vamos lá, 10 e 13. Os primeiros que votaram ali, quem primeiro levanta a mão e está mais fácil para mim aqui. Nós lá em cima está servindo para todos, né? Então nós é o sujeito, nós é um pronome, tá? É uma palavra que acompanha ou substitui o nome, tá? É assim que a gramática define. Nós não estamos estudando pronome agora, mas nós vamos estudar sujeito, né? Que é aquela parte da frase que se relaciona diretamente com o verbo. Então quem é que pode alguma coisa? É o nós é o sujeito. E esse podemos aqui, vocês observem, que ele está situando em quem fala, a frase todinha é concentrada em quem fala, englobando também quem ouve, né? É o nós aí, é uma primeira pessoa do plural, é o conjunto, né? E, como é que se diz? Está também situando no tempo, não é no passado, não é no futuro, é no agora, é no presente, né? Então, as palavras que fazem isso são os... Cadê? Quem escreve aí, para não ficar falando sozinho? Sujeito elíptico em outra construção, né? Se tiver assim só podemos optar, é o sujeito elíptico. Exatamente do jeito que a gente estudou lá em sala de aula, certo? Mas aqui eu coloquei o nós lá apresentado, certo? O sujeito aí é o nós, tá? E podemos é um verbo, tá? Podemos é um verbo. Agora veja que isso aqui é muito importante vocês perceberem essas relações para se darem bem no terceiro ano do IF e também porque as provas vão além do que a gente está vendo no segundo. Veja que podemos o quê? Podemos optar racionalmente por escolher o que é bom. Então, isso tudo aqui está completando o sentido de podemos. Certo? Tudo isso aqui é o quê? É objeto direto. Eu digo assim, rapaz, o que eu posso? Eu posso optar racionalmente por escolher o que é bom. Certo? Tudo isso aí completa o sentido de podemos. Eu pergunto assim, rapaz, você pode? Você vai me perguntar, pode o quê? Isso que complementa o verbo poder é o complemento verbal, certo? E aqui eu vou mostrar mais um, olha. Podemos optar. Aí você já tem aqui, ó, por escolher o que é bom, completando, optar. E o que é bom? Eu vou marcar só esse. Escolher o que é bom. Esse aqui é o mais fácil de todos. Se eu fosse fazer uma prova, eu iria pedir esse para vocês, certo? E ninguém tem a obrigação de saber o mais difícil, né? Para um momento escolar. Então, escolher. Rapaz, você já escolheu? Aí você me pergunta o quê? Eu digo o que é bom. Certo? Então, a parte da frase que completa um verbo. Como é o nome que a gente dá? Escrevam aí no chat, por favor. Ah, muito bom. Olha, o objeto direto sempre fica à direita. Eu não gosto de dar essas aulas de dica, de macete, de truque. Isso aí fica para uma véspera de concurso. E a resposta para essa pergunta é não, nem sempre. Pode vir antes, entendeu? Porque a orientação da frase normal é o sujeito, o verbo e os complementos. Mas os complementos podem vir antes. Isso é o nível 3, quando a gente for para o texto mesmo, né? Mas nem só a frase. É o texto mesmo, que é o que eu vou gravar a aula e daqui a mais 2 minutinhos eu vou ler um parágrafo com vocês para depois gravar a aula. É o complemento verbal. E o nome dos complementos verbais é objeto direto ou objeto indireto. Direto, neste caso, porque não tem preposição. Né? O
que é bom. Aqui eu tenho um artigo. Escolher o que é bom, tá? Não tem preposição, então é um objeto direto, certo? Bom, vamos ver se a 3 aparece mais coisas. Podemos desenvolver. Se eu perguntar assim, pessoal, vocês já desenvolveram? Vocês vão perguntar o quê? Se você me perguntar de quê, para quê, com quê, esse de, para, ele é preposição. Então, o complemento é indireto. É assim que a gramática trata, certo? Se não tem essas palavras, é porque é direto. Então, olhe, nós podemos o quê? Desenvolver nossa criatividade. Tudo isso completa aqui o verbo podemos, certo? Agora, desenvolver. Desenvolver o quê? Agora eu vou draw aqui, eu vou desenhar. Nós podemos desenvolver a nossa criatividade. Então, nossa criatividade é objeto direto de desenvolver. Certo? Tudo tranquilo? E do que a gente estudou nos poemas? Criatividade é o nome de algo. Cadê? Pronto, criatividade é o nome de algo, né? É o nome de uma característica, é o nome de uma propriedade. Vão aprendendo a pensar como a gramática quer que a gente pense. É um modelo, para a gente aprender a ter modelos na cabeça. Aí quem inventar de ser professor de português e fizer doutorado em linguística, vai dizer assim, não, a gramática ela é limitada e é equivocada. A melhor forma de entender é essa outra. Mas por agora é preciso que vocês entendam. O jovem criativo. Criativo é um adjetivo de jovem. Tá? Agora, a criatividade do jovem, criatividade já é o nome de algo. É um substantivo. Tá certo? E aqui, olha, eu vou botar outra cor de caneta, eu vou esfumaçar a coisa. Cadê? Tá aqui. Volitiva adquirida, inata e circunstancial são características de criatividade. Então, são adjetivos para esse substantivo aqui, criatividade. Certo? Ok? Assim fica revisado tudo que a gente viu na sala de aula e nos 2 vídeos iniciais. A noção de nome como sendo característica ou o nome propriamente dito de alguma coisa, os complementos de verbos, tá? E também complementos de nome que não apareceu nas frases que vocês escolheram, mas você poderia dizer assim, olha, o desenvolvimento... Deixa eu dar um exemplo aqui agora, criando, ao vivo. Ah, não dá para programar. Mas vocês podem entender, olha, se eu disser assim, o desenvolvimento de nossa criatividade é algo que depende de nós. Vocês podem anotar essa frase aí. O desenvolvimento de nossa criatividade é algo que depende de nós. Então, de nossa criatividade é o complemento da palavra desenvolvimento. Desenvolvimento é um nome, é um substantivo. Ok? Perfeito? Então, eu tenho substantivos que vêm de verbos. E esses substantivos que vêm de verbos, eles exigem um complemento também. Da mesma forma que desenvolver nossa criatividade é obrigatório você complementar, né? Desenvolver, complementar com nossa criatividade. Se você disser o desenvolvimento, aí você tem que colocar de nossa criatividade. E aí, toda vez que eu tenho um complemento nominal, eu tenho preposição, certo? Todo nome que exige complemento exige a preposição. É o que a gramática mais basicão para ficar na mente da gente. Perguntas no chat, joga aí. Desenvolvimento da nossa criatividade é algo que depende de nós. Pronto. Então, Vinícius, desenvolvimento não é um verbo. Essa palavra não situa na primeira, na segunda ou na terceira pessoa, em quem fala, com quem se fala ou de quem se fala, né? E nem está no presente, nem no passado, nem no futuro. É um nome. Da nossa criatividade é o complemento desse nome. Tá perfeito, obrigado aí. Viu? A minha depende de um milagre. Sabe, Carlos, eu tenho um amigo que é engenheiro civil, ele é pós-graduado, ele é um cara concursado federal, é um cara de altíssimo nível, entendeu? Ele tem dificuldade grande em escrever texto. E ele sabe escrever, entre aspas, né? Sabe redigir, escreve bem, mas ele não consegue iniciar o texto. O start da criação ele não tem. É interessante, né? Eu trabalhei com ele bem um ano, não consegui fazer com que ele tivesse. Enfim, mas a maioria de nós não está nisso, não. Talvez fosse o momento de vida dele quando eu trabalhei com ele. Pronto, eu posso passar agora para o parágrafo. Falta aí quase 15 minutos.
Existe mais de uma criatividade? Rapaz, deve ter, viu? Deve ter a criatividade corporal, deve ter a criatividade... Eu não estudo criatividade, eu só li um livro e foi lá que eu aprendi essas coisas aí, que tem... Todo mundo tem uma criatividade inata e tal. Deve existir, viu? Deve existir. Da mesma forma como tem várias inteligências, né? As inteligências são múltiplas. Tem a inteligência corporal, tem a inteligência linguística, que é a que eu acredito que eu tenha, melhor do que outras. Existe a inteligência lógico-matemática, que é exigida de vocês de informática, né? E tem outras. Certamente tem as diferentes criatividades, né? Eu acredito que sim. Prove-me o contrário. Rapaz, é como se o ser humano fosse uma árvore, também uma parede. Saiu uma frase criativa, viu? Gostei. Então vamos lá, eu vou tirar isso aqui e vou ler um parágrafozinho com vocês. E eu queria que vocês prestassem atenção nesse parágrafo, ele estará na nossa aula, e eu queria que vocês já exercitassem isso que a gente estudou aqui. Agora não é mais um parágrafo criado para fins de aula, não é mais um pequeno poema, é um trecho de um livro propriamente dito. Certo? Deixa eu tirar. Parar a apresentação. Vou dizer agora o que eu disse no início da aula. Arrumem um caderno ou um conjunto de folhas grampeadas, seja como for, tá? Eu também trabalho assim, não vou mostrar porque eu não quero sair agora. Então, vamos lá, vou compartilhar uma janela. Que estranho, rapaz. Não está aqui de novo. Vou ter que olhar aqui. Ah, é porque quando fica minimizado ele não permite. A janela tem que estar no desktop. Agora vai aparecer. Uma janela. Aqui. Eu estou tentando ler algum livro desse autor, Eric Hobsbawm. Hobsbawm, é. Escreve maravilhosamente bem na tradução, né? Mas no inglês também deve ser. Deixa eu perguntar para vocês estão conseguindo ver aí o parágrafozinho? Deixa eu olhar o chat. Professor, minha tela tá preta. Aconteceu alguma coisa? Será que queimou? Ah, voltou. Voltou, né? Pronto, estava vendo outra coisa, mas agora deu certo. Pronto, beleza. Então o exercício agora é o seguinte, gente. É que vocês leiam esse texto aí, fazendo de conta que é um concurso. E o que eu vou dizer agora para vocês é realidade mesmo, viu? O cara, você decidiu que você vai fazer um concurso para uma escola militar. Eu coloquei uns vídeos aí no YouTube sobre preparação para concurso e tal, quem quiser ver. Então, você decidiu que vai fazer um concurso para a escola militar, ou então você vai fazer um concurso federal para ganhar 15 mil reais, 20 mil reais, trabalhar em Brasília, ou seja, lá em qualquer outro lugar. E a prova vem para reprovar mesmo, porque você tem 10 mil, 30 mil, 100 mil pessoas para 10 vagas, 30 vagas, 1000 vagas, 600 vagas, de todo jeito é difícil. E eles colocam textos grandes para perguntar coisas mínimas, entendeu? Então faz de conta que você está com esse texto aí na sua frente e a questão lá é sobre classes de palavras, certo? Sobre relação entre palavras, a sintaxe, né? A relação entre as palavras, e ele vai lhe fazer uma questão sobre complemento nominal e complemento verbal, certo? Então você vai ler esse texto já procurando isso, já procurando substantivo, já procurando verbo, já procurando adjetivo, como se você tivesse ali numa situação de prova. Faz de conta, certo? E o que eu quero é que vocês aprendam a fazer dessa maneira. Eu vou fazer uma leitura. Isso é um trecho real de um livro chamado A Era dos Extremos, está aqui. O Breve Século XX. Por que eu coloquei esse livro e eu estou lendo e eu acho que tem a ver muito, acho não, tem muito a ver com vocês. Porque aparece muito esse autor no Enem. Alguém já viu, já resolveu uma prova de história do Enem, que apareceu Rubensbal? É sintaxe com X. Pelo amor de Deus, vocês me perguntam esses negócios, se eu errar aqui uma letra de uma palavra, eu estou quebrado. Vocês dêem um Google aí. É sintaxe com X.
Sintaxe é o estudo da relação entre as palavras. Certo? É sintaxe com X. Aqui o X representa vários sons, tá? Sintaxe com X. Beleza? Vamos ler. Primeiro, deixa eu saber se do jeito que está aqui dá para todo mundo ler, tá? Digam aí no chat, por favor. É uma leitura rápida. Vamos lá. O século, dois pontos. Vista aérea, olhar panorâmico. Então aí nós não temos nenhum verbo, né? Tem século é um nome, vista aérea. Vista é um nome, aérea é uma característica. Olhar é um nome, panorâmico é uma característica também, né? Então é uma olhada de cima. Nesse capítulo que ele faz é dar uma olhada por cima do século XX, tá? Então vamos lá. Primeiro período, eu vou marcar, a gente vai ler e vocês vão tentando já perceber isso que a gente estudou. Complemento verbal, complemento nominal, verbos, substantivos, tá? Em 20 de julho de 1992, o presidente, meu agora francês de Natal, Mitterrand, da França, apareceu de uma forma súbita, não anunciada e inesperada em Sarajevo, que já era o centro de uma guerra balcânica que iria custar cerca de 150 mil vidas no decorrer daquele ano. Então, ele apareceu aí nessa data, 28 de junho de 92, esse presidente apareceu lá e estava sendo iniciada uma guerra aí que ia matar depois um total de 150 mil pessoas. Veja se vocês já conseguiram perceber substantivos, verbos, complemento verbal, complemento nominal, o que é e o que não é, certo? Eu vou gravar a aula explicando. Seu objetivo era lembrar a opinião pública mundial a gravidade da crise bósnia. E, de fato, foi muito observada e admirada a presença do conhecido estadista. Que conhecido estadista? O presidente francês naquela data, né? 92. O idoso e visivelmente frágil sob o fogo das armas portáteis de artilharia da artilharia. Um aspecto da visita de Mitterrand, contudo, embora claramente fundamental, passou despercebido. Qual foi esse aspecto? A data. Qual foi a data? 28 de junho de 92. Mais para ficar na nossa cabeça, o 28 de junho. Por que o presidente da França escolhera aquele dia específico para ir a Sarajevo? Porque 28 de junho era o aniversário do assassinato em Sarajevo, em 1914, do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria-Hungria. Ato que, em poucas semanas, levou à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Para qualquer europeu culto da geração de Mitterrand, saltava aos olhos a ligação entre data e lugar e a evocação de uma catástrofe histórica precipitada por um erro político e de cálculo. Que melhor maneira de dramatizar as implicações potenciais da crise bósnia que escolhendo uma data assim tão simbólica? Mas quase ninguém captou a alusão, exceto uns poucos historiadores profissionais e muitos idosos. A memória histórica já não estava viva. Por que é tão importante a gente manter a memória histórica, a gente saber o que passou os pais da gente, como é que foram os anos 80 no Brasil, os anos 90 no Brasil, os anos 2000 no Brasil, como é que foi o mundo na época lá de 1914, o que levou à eclosão da Segunda Guerra Mundial, por que tanta gente inocente morreu, por que tanta gente foi assassinada, por que é importante a gente manter a memória histórica? É a pergunta que eu faço a vocês. Eu tenho a minha resposta, né? A memória histórica é fundamental para a gente compreender o presente naquilo que ele pode ter ainda de presença do passado, de coisas ruins e boas, e também para a gente evitar repetir as catástrofes, repetir o que, por vezes, a miséria humana acaba fazendo. Isso é muito importante. E o historiador Eric Robensbaum começa o seu olhar panorâmico sobre o século XX, mostrando que esse presidente francês vai visitar um local de conflito,
em que iriam morrer 150 mil pessoas, e, naquele momento, segundo o historiador que nós estamos lendo, ninguém percebeu que a visita dele era uma alusão histórica. Fazia uma relação com o que aconteceu no passado e que matou tanta gente. Tá? Então, é uma reflexão aí, uma historieta, um pequeno caso aí que esse texto traz. E veja que quando a gente vai para o texto, a coisa fica mais trabalhosa, né? Fica mais dificultoso. Mas, para vocês transformarem esse momento de estudo em sucesso, em dinheiro, em aprovação, enfim, e agora, em aprendizado, é preciso enfrentar essa dificuldade. Tá? Deixa eu ver o que vocês comentaram do texto. Para se perceber uma futura guerra, exatamente. Né? Pois só assim teremos base para saber o que fazer. Maravilhoso. Estudar o passado para compreender o presente e se preparar para o futuro. Exatamente. Para ver o que a gente tem no presente, que é coisa boa que foi o passado que construiu. Né? Olhe a história dos institutos federais. Veja o que seria o interiorzão. Veja, vamos parar. O Brasil é um país que tem uma das piores educações do mundo. Isso é por causa de quê? Por causa da desigualdade socioeconômica, que dá oportunidade a alguns e nega oportunidade a muitos. Nosso país é do maior desigualdade social do planeta. Imagine, isso é pouca coisa, né? Agora você imagina o que seria o interiorzão do Rio Grande do Norte antes na época Ciro, que era 99. Eu precisava me humilhar para conseguir um dinheiro, para ir para a capital fazer uma prova, para não ter onde morar, para poder ter uma escola de ensino de qualidade sem eu pagar. Aí vem uma transformação e agora nós estamos no presente, usufruindo de uma oportunidade, de uma chance, de uma possibilidade, né? Que nada é garantia, nada é certeza. Tá? Ok, pessoas? Então vamos pegar aqui só um trechinho, que eu vou escolher aqui, o trecho final, para identificar algumas das coisas que a gente está estudando, certo? Não é tudo, claro, mas algumas das coisas, certo? Esse trechinho final aqui, eu vou destacar um pouquinho. Que melhor maneira? Aí eu pergunto para vocês, ei, pessoal, você já sabe uma maneira? Qual é a pergunta que vem? Maneira de quê, né? Então, olhe, quando tem um nome, maneira, e esse nome exige um complemento, tudo isso que complementa o nome é um complemento nominal. Ok? Então, dita aqui a proposição de dramatizar as implicações potenciais da crise bósnia, que escolhendo uma data assim tão simbólica. Então, tudo isso que vem depois aqui complementa maneira. Todo mundo percebeu o que é um complemento nominal? Certo? Então, acreditem no que eu vou lhe dizer e quem estiver duvidando, vá se informar. Às vezes você faz um concurso e se você errar uma questão dessa, você sai de 11º para 40º e não vai ganhar 4, 5, 10 mil reais. Isso que eu estou explicando para vocês aqui, que quando eu digo, me parece fácil. Entendeu? O trecho marcado, sublinhado, aí diz lá, um complemento verbal. Aí você diz que é mesmo um complemento verbal, aí errou. Aí perde, fica de fora. A vida é decidida nos detalhes, né? Escolhendo. Agora, escolhendo aqui já é um verbo, né? Ok? Do verbo escolher. Aí, quando a gente vem aqui escolhendo, olha, escolhendo o quê? Pessoal, vocês já escolheram? Aí vocês vão perguntar o quê, né? Então, aqui eu vou ter escolhendo uma data assim tão simbólica. É o complemento verbal. O complemento verbal aqui sem preposição, só tem um artigo, né? Quem escolhe, escolhe algo. Então, isso aí é o objeto direto de escolher. Tudo tranquilo? Mas quase ninguém captou. Nós precisamos estar preparados, nós que estudamos, pessoas, para captar coisas que os outros não estão captando. Isso é muito importante. Você ter a sacada, porque você tem educação formal, porque você tem acesso a livro, talvez não leia, mas tem uma biblioteca que você pode acessar quando não tem um vírus impedindo, né? Tirando o vírus, a gente vai poder acessar de novo. Então, olha, quase ninguém captou. O verbo captar está no passado e está se referindo a sobre o que ou sobre quem se fala. É a terceira pessoa.
Não é o eu, Rubensbal, que escreve, nem ele está se dirigindo a nós. É quase ninguém, é a terceira pessoa. Captou o quê? Aqui é um verbo, né? Captou a alusão. A alusão é quando você faz uma espécie de comparação, entendeu? Quando você faz uma associação, entendeu? Então, justo na data em que se iniciou um conflito que dizimou milhares, milhões de pessoas, esse grande estadista, aí vocês procurem saber o que é um estadista, né? É um cara que está acima de interesses eleitorais, que está acima de interesses de grupo. Ele está preocupado com a coesão social. Ele está preocupado que a gente mantenha uma paz, uma vivência entre os diferentes, uma vivência, digamos assim, pacífica, até mesmo entre quem se odeia. Esse é o estadista, tá? Então, esse estadista foi lá chamar a atenção para aquela guerra que ia se iniciar como algo que seria catastrófico. Ele foi na data em que uma outra tinha ocorrido. Então, olha, captar. Captar o quê? Captar a alusão. Então, a alusão é o quê? Objeto direto. Tudo tranquilo, gente? Tudo tranquilo? Então, eu vou colocar aqui, para fechar esse nosso encontro, para ficar bem claro para vocês, isso aqui é um complemento nominal, tá? Escolhendo uma situação, uma data assim tão simbólica. 28 de junho, coloquem na cabeça de vocês, né? 28 de junho. Uma data assim tão simbólica é o objeto direto do verbo, vou colocar assim, escolhendo, a forma verbal escolhendo, e captou a alusão. A alusão é objeto direto de captou. Vou olhar o chat agora, que eu não estava acompanhando, para saber se tem alguma pergunta, para a gente encerrar esse encontro da gente aqui. Falta 1 minuto no meu relógio, no de vocês eu acho que 3, né? Show de bola, sim, sim, sim. Sim, sim. Alusão, objeto direto. Capotamos, as aulas discutimos agora. Esse segundo que tem, qual a função? Eu acho que eu já disse ali, né? Você é tão sábio, fala tão estrume. Estrume é cocô. Tá falando comigo, não, né? Assim espero. Eu também falo merda, né? Mas hoje eu não falei nenhum aqui, não. Então, olha, para fins de Enem, essa aula aqui ajuda vocês a saber o seguinte, que o assassinato de Francisco Ferdinando da Áustria, quando ele visitou Sarajevo, foi o que desencadeou, né? A Primeira Guerra Mundial. Tinha um sistema de alianças e, enfim, houve a acusação de que a Bósnia teria participado da morte desse príncipe aí, e, enfim, quando foi declarado ali um conflito, desencadeou e saiu matando todo mundo, e isso foi a Primeira Guerra, tá? Perguntas, mais alguma? Alguma observação? Vou descendo aqui. O touro Ferdinando. Isso foi o estopim, exatamente, da Grande Guerra. Exatamente. Certo? Ok? Não, Vinícius, por favor, repita. Esse segundo que tem qual função? Eita, vai me quebrar. Que maneira? Isso, que maneira de dramatizar é. É conjunção integrante, viu? Tem a função. Na verdade, é assim: é conjunção integrante, logo não tem nenhuma função. Certo? Precisaria ser uma aula só para as funções do quê? Beleza, gente? Então, eu vou encerrar aqui. Valeu, tudo de bom. Até semana que vem. Programem-se para de segunda. Na segunda-feira vocês verem o que eu postei, para quando for na terça a gente já dialogar aqui, e aí quando for mais na frente eu posto outra coisa. Eu acho que vai ser mais ou menos assim o nosso trabalho, viu? Abração, valeu, tudo de bom.